Tudo bem, pessoal? Tudo, Vamos querido. falar hoje sobre vida tranquila, sobre zen nas finanças? Estamos precisando mesmo de ter uma vida mais tranquila, mais zen. Pois então, eu trouxe esse diálogo porque, assim, algumas vezes a gente já falou sobre isso, eu acho que o Tonton não estava aqui na época ainda. Não. Por isso que eu tô zen dinheiro. Zen dinheiro. Zen dinheiro. Não, mas eu gosto muito de estudar religiões e de viajar. E aí, há um tempo atrás, eu tinha uma meta. Eu falava que antes de ter filho, eu tinha uma série de metas. E eu fui cumprindo cada uma delas, até poder falar com a minha esposa e falar assim, olha, agora há um sinal verde, né? Então, uma dessas viagens que eu queria fazer era para a Ásia. E eu fui para a Ásia muito sem expectativas. Então, eu fui para Bali, né? E chegando em Bali, me chamou muita atenção uma coisa trivial, assim, que era o trânsito. E a gente chega aqui no trânsito, às vezes você pega meia hora, 40 minutos, 1 hora de trânsito, todo mundo bravo, puto, xingamento, buzina, tal, não sei o que lá. E lá eu peguei um trânsito, e esse trânsito foi, tipo assim, 3 horas para rodar 15 quilômetros. Que isso. Caótico, Falei, né? caótico. E as pessoas Sossegado. na paz Sério? divina. E eu falei assim, gente, o que está acontecendo? Porque moto para tudo quanto é lado, caos absurdo. Caótico, né? E todo mundo tranquilo. E quando eu estive em Bali, foi numa época de uma louvação, né? Uma festa que eles faziam, inclusive, aos veículos. Tipo assim, agradecendo as divindades, enfim, para os veículos. Mas aquilo me chamou tanta atenção que eu falei assim, gente, por que esse pessoal se comporta aqui de uma maneira zen? Aí quando a gente fala em zen, né? A gente pensa logo, talvez, numa imagem de Buda, sentadinho, né? Meditando, aquela coisa de paz, serenidade, tranquilidade. E aí eu pensei assim, poxa, o que será, né? Porque as religiões, elas explicam muito do comportamento das pessoas. Então eu tentei começar a entender o porquê que aquilo acontecia. Falei, olha, eu preciso estudar. Esses caras são hindus. Depois eu viajei para Tailândia, para o Japão, para Singapura, para outros locais e também conheci outras tradições, budistas, enfim. E aí eu falei, cara, eu preciso entender. Preciso entender por que essas pessoas são tão tranquilas. Não faz sentido. A gente né, pistola e a galera é muito tranquila. E aí eu entrei em contato com o conceito do Zen. Falei, tá, o que significa Zen? A tradução de Zen, livre, seria meditação, ou meditar, né? E aí eu fui tentar entender, poxa, tudo bem, a meditação é uma coisa importante para eles, mas por quê? E aí eu fui, nas minhas leituras, compreendendo que o Zen é como se fosse o processo de sentar em meditação, ele te faz compreender que você é como se fosse uma gota de um rio. Então imagina um rio tem força, ele tem impacto, né? Ele desvia, ele não para, ele dribla os obstáculos, né? Enquanto uma gota de água, quando você vê numa cachoeira, por exemplo, ela enfrenta muita resistência, ela enfrenta a resistência do ar, ela não cai na mesma velocidade que o rio. Uma gota de água é como nós, então nós temos sentimentos porque nós não estamos conectados no maior, no ecológico, né? No divino. Então, nós como gotas de água, a gente sente muito as coisas. E como rio, a gente não sentiria. E a meditação é o processo que te faz sair da gota, ou seja, a mente pequena, e se conectar com o rio, a água, a força, a vida na Terra. E aí, tentando não ser muito esotérico nas explicações, mas dizendo como que isso se aplica para a nossa vida financeira, é o seguinte, o Zen, dentro desse conceito, primeiro, se eu sou água, como que eu vou... uma gota de água, se eu fizer mal para outra gota de água, eu estou fazendo mal para o rio. Então, você não vai fazer mal para o coletivo, porque eu e você somos a mesma coisa, né? Nós somos vida. Deveria ser assim, né? Exato. Samuca, deveríamos pensar assim, né? E isso explica um pouco do trânsito. Por que eu vou agredir ou buzinar ou... Ué, tá ruim pra todo mundo. Tá ruim pra todo mundo. Isso Todos aí. estamos aqui, nós somos rio, eu não vou fazer mal para um outro que está do lado. E isso fez sentido na minha cabeça. Aí eu falei assim, poxa, e para as finanças, será que tem aplicabilidade? Aí eu fui puxando alguns conceitos, é claro que eu não vou ter tempo de explorar todos eles, mas alguns deles eu acho que são bem importantes. O primeiro deles é o não apego. Então, a tradição zen, a tradição budista, ela vai falar que você não deve ser apegado às coisas nem à sua imagem própria, né? Por quê? O apego, se você for pensar no capitalismo, a gente tem muito apego às coisas e ao seu próprio egoísmo.
Então, isso te leva a um processo consumista, de querer ter para se distanciar dos outros e mostrar que você é uma gota mais importante que as outras gotas. Então, se você tira o apego da sua vida, você passa a ser menos consumista. E sendo menos consumista, sobra mais dinheiro para você investir, e o que nos leva ao próximo tópico. Nosso próximo tópico é o foco no presente. Então, o momento que você, na tradição budista, você está meditando, você está se conectando consigo mesmo num ponto ideal, no presente. O passado não importa, ele já aconteceu. O futuro eu não consigo trabalhar porque ele é incerto. O presente está aqui agora. Só que aí vocês vão me dizer o seguinte, o foco no presente, então, eu recebo minha renda e gasto minha renda toda. Só que, ok, aí o budismo ele vem trazer um outro princípio, que é o equilíbrio. Então, o que é? Buda, que é o Siddhartha Gautama, ou Buda histórico, ele era um príncipe muito rico, né? E esse príncipe muito rico, ele era isolado do mundo. Até o momento que ele quis fugir do castelo e conhecer a coisa na terra. E aí ele fugiu do castelo e se encontrou com a doença, com a velhice e com a pobreza, se eu não me engano. Doença, velhice e morte. Mentira. Doença, velhice e morte. Então, quando ele encontrou com essas três coisas, ele viu que a sociedade, as pessoas sofriam, o que ele não tinha essa sensação dentro do castelo. Daí, ele chegou à conclusão de que, olha, a riqueza, ela não vai conseguir me tirar doença, não vai conseguir me tirar velhice, não vai conseguir me tirar a morte. Então, eu preciso ir agora para o outro extremo. Aí ele saiu do extremo de riqueza para o extremo de pobreza e ascetismo, de viver completamente descolado de todas as realidades materiais. Chegou a qual conclusão? Chegou à conclusão de que a pobreza, a miséria e o não apego completo, ele também é nocivo e ele não te leva ao equilíbrio. E aí ele chegou à conclusão de que nem um ponto, nem um extremo, nem o outro extremo são ideais. E o budismo é chamado de caminho do meio exatamente por isso, porque você precisa encontrar o equilíbrio que é individual de cada um. Cada um tem o seu ponto de equilíbrio. E aí a gente vai para o próximo ponto, que é a mente de principiante. Então ele fala o seguinte, olha, nós precisamos exercitar a humildade. Então, quando a gente é perito em alguma coisa, a gente nunca tem espaço para aprender mais nada, porque a gente já chegou no limite que a gente sabe demais, sabe mais do que as outras gotas. Agora, se você tem a mente principiante é uma esponja, ela assume qualquer coisa que te ensinar. Então você precisa ter a mente de principiante para aprender e aprender todos os dias. E as finanças, gente, tipo investimentos e tal, é uma coisa que se você não aprender todos os dias, você não consegue chegar nos resultados que você quer, você tem que estar disposto a isso. E a última, que é a consistência. Então, o processo meditativo não é, olha, eu sentei aqui, meditei e encontrei a iluminação eterna e pronto. Mas não, é um processo de constância, de persistência, de diariamente permanecer nessa condição. O que também tem muito a ver com as finanças. Eu procuro o meu equilíbrio e, por meio da constância, eu vou plantar uma árvore. Se você planta uma árvore, eu gosto muito de jabuticaba. Eu planto uma árvore de jabuticaba, ela demora 10 anos para dar jabuticaba. Imagina toda hora eu chegar lá, cresceu, 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 cresceu. Não é, o investimento é a mesma coisa. Às vezes você vai precisar plantar, regar, podar, cuidar da terra durante 10 anos, durante 15 anos, durante 20 anos para você poder colher os frutos. E você precisa ter essa mentalidade bem desenvolvida, senão você não consegue ter uma vida financeira equilibrada. Então a conclusão que eu queria falar hoje é um pouco isso, da gente trabalhar o não apego, ir mais para o essencialismo, trabalhar com o consumo naquilo que é essencial para você, reduzir um pouco, né, esse padrão de vida que às vezes é excessivo que a gente mantém, né, para a gente criar o nosso próprio equilíbrio, satisfeitos com aquilo que a gente tem, independentemente, como eu falei com vocês, na Indonésia, as condições de vida são infinitamente piores que o Brasil. E você vê as pessoas com um sorriso estampado no rosto o tempo inteiro, porque elas são gratas pelo pouco que elas têm. A gente, às vezes, tem que ser um pouco mais grato pelo pouco que a gente acha que a gente tem, mas que não é tão pouco assim, né, em comparação com outras comunidades, e construir um futuro melhor que precisa dessa consistência, da gente plantar, regar, cuidar e esperar, né, que em algum momento a gente com certeza vai colher e vai poder sentar debaixo dessa árvore e aproveitar da sombra dela.